Namastê pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia trazendo para vocês o segundo vídeo da série de vídeos sobre 2024 que eu estou produzindo aqui para o canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as vibrações de 2024 segundo os arcanos maiores do tarô. Eu tenho produzido esses vídeos de fim de ano com os arcanos maiores já há um tempo. Eu acho que eles funcionam muito bem, no sentido de nos trazer um esclarecimento sobre o que esperar. Então eu vou apresentar para vocês os arcanos que vão nos influenciar durante o ano. Vou explicar por que eles estão aqui e, claro, dizer, interpretar o que podemos esperar, como devemos proceder, como fluir melhor com as energias do ano que se aproxima. Então vamos lá. Nós temos a sacerdotisa, o louco, o imperador, julgamento, amantes e a força. A força é o arcano regente de 2024. 2024 é somatório 8. Nós vamos falar bastante sobre ela. Mas eu vou começar na ordem, tá? Eu vou começar com a sacerdotisa, representante do número 2. A sacerdotisa é uma mestra, é uma bruxa, é uma iniciada. Ela é alguém que trilha o caminho. Dentro do tarô, ela é uma grande representante da dualidade, de como podemos lidar com a dualidade, até mesmo transcendê-la. A dualidade aqui está representada como esses pilares que são opostos entre si. Ela tem, em geral, nas representações dos decks, uma grande aura de mistério envolvendo. Ela é uma figura que nos traz para dentro de nós, nos faz esse convite à introspecção. Ela é uma figura que nos chama para o contato com a espiritualidade. E podemos dizer que também contato com o feminino profundo, por conta da simbologia lunar aqui, né? Ela tem conexão com deusas, como por exemplo, deusa Ísis e deusa Perséfone. Então tem aqui um chamado, um canto, né? Para entrarmos em contato com algo que é maior do que a vida concreta. Nós estamos lidando com a vibração do 2 desde o novo milênio. E vamos continuar lidando com a vibração do 2 em nosso tempo de vida. Assim como com a vibração do louco, o 0. Vamos falar em seguida. O que eu entendo da sacerdotisa, e ela está presente 2 vezes, né? O número 2 está presente 2 vezes no número do ano, e eu percebo a energia dela como, mais uma vez, um chamado para que entendamos que somos almas imortais vivendo uma experiência finita na matéria. Com isso, nós aprendemos sobre limites, ao mesmo tempo sobre possibilidades. 2024, quando nós tivermos a entrada do ano novo astrológico, ele será regido por Saturno. Vamos falar de Saturno daqui a pouco, mais especificamente com uma carta aqui. Nós vamos lidar muito
com essa questão, né? Como que avançamos com limites? Como entendemos os nossos limites e do outro? O que fazer para criar novos limites, conversar sobre isso ou transcendê-los? A sacerdotisa é alguém que nos convoca para esse estado de transcendência e a gente não pode se esquecer da transcendência em nenhum momento. Então eu diria que ela vem para nós agora como uma conselheira para nos lembrar que a espiritualidade maior rege todos os movimentos e que não devemos nos desconectar dessa energia de algo maior. Se tivermos esse entendimento, os conhecimentos que ela quer nos passar, ela aqui nessa representação ela está segurando a Torá, né? Os conhecimentos da palavra de Deus que ela quer nos ofertar vão ser mais audíveis, vamos dizer assim, né? Vai ser mais claro ouvir o que a espiritualidade quer nos passar. Em seguida nós temos o zero, o louco. O louco, ele é aquele que se entrega. Ele é aquele que se joga, se atira, está aberto para novas experiências. Também vamos lidar com o louco em nosso tempo de vida. Precisamos estar atentos, alertas e, ao mesmo tempo, muito conscientes dos movimentos que fazemos. O louco, ele preza pelo seu bem-estar, ele preza pela sua trajetória. Eu disse que a sacerdotisa faz o caminho, o louco ele também faz o caminho, né? O louco é aquele que inicia a grande jornada dos arcanos maiores do tarô. Ele é um representante nosso, meu, seu, no sentido de que ele está falando dessa nossa experiência terrena. Quando nós encarnamos, nós precisamos assumir o papel do louco num certo sentido, porque nós nos prontificamos a passar por uma nova experiência, nós ganhamos essa honraria de ter uma nova experiência na carne e precisamos nos imbuir desse espírito daquele que se atira sem estar preocupado com os resultados, aquele que se entrega ao que é, estando dentro da sua verdade. O louco, ao mesmo tempo, é um grande inovador. Podemos dizer que ele é um tanto anárquico, eu enxergo ele assim. A gente vai precisar prestar atenção com relação a excessos da energia do louco, porque é possível que vejamos muitas loucuras sendo cometidas e que também queiramos cometer loucuras. Agora, o sentido do que é loucura e não é tem a ver com as leis espirituais, também tem a ver com as leis dos homens, porque não vamos conseguir rever limitações sem olhar para as leis dos homens. Aqui nós recebemos um pedido de coragem, eu diria, coragem e entrega. Primeiro, a esse grande convite da espiritualidade maior para estar aqui nessa experiência, aqui neste agora, neste grande experimento que é
a transição planetária. E ao mesmo tempo, recebemos um convite para sermos fiéis a nós mesmos, a nossa energia, a nossa pureza, a nossa inocência. Por que eu digo que nós vamos precisar também olhar para as leis dos homens? Porque a gente tem o imperador como vibração também, o número 4, tá? O imperador, eu considero ele uma figura magnífica. Ele está aqui como um representante do divino masculino, né? A sacerdotisa está como o divino feminino, ele está como o divino masculino, um divino masculino terreno, mais acessível, mais gente como a gente, vamos dizer assim, né? Enquanto que a sacerdotisa ela tem uma aura um pouquinho mais inatingível, né? Uma coisa um pouquinho mais platônica. Ele é aquele que está aqui presente, está conosco. Ele é uma figura de poder. Ele é, obviamente, um governante. Ele é um senhor da guerra. O imperador é representante no tarô de Marte Ares, tá? Tem inclusive toda uma simbologia no trono dele, né? Remetendo a Marte Ares, tá? Isso pode ser preocupante? Pode, sim. Como que nós contrabalançamos energias do imperador, sabendo, né? A gente já está vendo, né? A gente já está ouvindo rumores, rufares, né? Isso já está acontecendo. E aí vocês podem se questionar, nossa, mas aí 2024 ainda nem começou. Pois é, ainda nem começou em termos de calendário, né? Mas podemos dizer que vibracionalmente ele já se faz sentir. Quem são mais sensíveis, né? Conseguem já perceber. Então a gente pode ter um agravamento de conflitos no mundo? Sim. Não vai adiantar a gente colocar lentes cor-de-rosa para enxergar a realidade, né, da forma como nós queremos. E aí vocês podem se questionar também, nossa, mas aí você está falando da espiritualidade maior? Será que a espiritualidade maior quer mesmo isso? É importante vocês entenderem uma coisa. Existem eventos da transição, né? Nós já estamos em franca transição planetária. Existem eventos que servem tanto à luz quanto à sombra. É importante nós não nos apressarmos em rotular nada, julgar nada. Procurar ter a visão mais elevada do observador. Não que a espiritualidade maior esteja de braços cruzados. Pelo contrário, a questão é, a espiritualidade maior precisa dos encarnados, precisa daqueles que estão despertos, precisa daqueles que são grandes questionadores ali na energia do louco, aqueles que querem desafiar o status quo. E aí, ao mesmo tempo, a gente vem com alguém que é o próprio status quo. Ele faz a sua vida, ele faz o seu império, ele faz as suas leis. Mas a gente vai precisar olhar dentro dos olhos do imperador para conseguir modificar alguma coisa. E como é que você faz isso? Sendo o imperador da sua própria vida, sendo o líder do seu destino. Não vai ser fácil nós lidarmos com energias tão díspares quanto louco e imperador dentro de nós. E aí é importante nós nos lembrarmos sempre que a realidade é um reflexo daquilo que está dentro. Se a realidade que está fora não satisfaz você,
ela tem que ser mudada dentro. Não estou querendo dizer que você vai ficar de braços cruzados também. Mas sim, nós precisamos nos lembrar sempre da interiorização. A interiorização como o início de tudo, como a criação se dá. O imperador, ele pode trazer à tona um lado violento das pessoas. Nós já estamos vendo isso. Mas ao mesmo tempo ele também pode trazer um lado realizador e empreendedor das pessoas. Escolha o que você quer manifestar. Escolha a realidade que você prefere. E ele é o tipo de pessoa que não se acovarda. Então, quando você for escolher algo, você vai escolher a partir da coragem. Vou repetir muito essa palavra. Até porque essa é uma palavra também da força, que é o regente do ano. Nós vamos lidar com aquilo que está caduco nos impérios como os conhecemos. E é preciso olhar de frente. Do contrário, nós não vamos transformar nada. Nós não vamos ressignificar nada. Temos em seguida o julgamento. Por que o julgamento? 20, tá? 20, 24. 20. Julgamento como uma vibração do ano. Nós vamos lidar com questões karmáticas. Abrindo aqui um parênteses, nós vamos ser regidos por Saturno, como eu já falei, depois da entrada do ano novo astrológico. E é importante nos conscientizarmos do seguinte: Saturno, como um grande senhor do karma, é, num certo sentido, neutro. Por que o karma é neutro? Você colhe aquilo que você plantou. E aí vocês podem se questionar, não está certo isso, porque nós sabemos que existem injustiças na vida. Sim, existem injustiças que vamos precisar corrigir, mas nós não sabemos as razões anteriores para que certas coisas aconteçam. 2024 vai ser um ano de cobranças. Você vai ser cobrado com relação ao que você quer manifestar. Como você quer manifestar amor, por exemplo, se você não é o amor? Como você quer manifestar abundância, se você não é a abundância, e por aí afora? Como você vem trilhando o seu caminho? É possível que as pessoas assistam a repetições de padrões do passado? Sim, vai ser um ano fantástico para que as pessoas quebrem padrões, até porque a gente tem a vibração do louco também, para que elas redefinam como que querem viver de fato. Vai ser um ano em que talvez o seu passado bata a porta. Sim, você, num trabalho que remeta ao passado, trabalhando numa empresa onde você já esteve, você num relacionamento do passado, voltando para alguém, em especial se houve um casamento, tá? Então tem aqui alguns resgates, vamos dizer, conexões kármicas. Vocês vão ver que tem um reforço disso por conta da próxima carta. Tem essa conexão direta com o passado,
Mas isso não significa que todas as pessoas estão condenadas a reviver o que já foi. Se você não tem nenhum interesse em reviver o que já foi, então reconstrua a sua vida, né? Faça o novo a partir dos aprendizados que você teve com o passado. Sim, vamos ver o retorno de muitas situações que achávamos que já estavam resolvidas nas vidas particulares e no mundo. São pontos de foco para nós colocarmos a atenção e emanarmos energias construtivas. Nós vamos precisar emanar muito amor, ser esse amor, para conseguir dissolver questões karmáticas que vão se apresentar outras vezes. Que aí vai dar a impressão de que a gente está ali vivendo um eterno retorno. Me ocorre também uma coisa assim de modas voltando. Tudo bem que a moda é algo cíclico, né? Ela é bem assim comumente reciclada, né? Tudo que tiver o prefixo re vai estar em voga em 2024. Então vai ser um ano de muita reflexão. Um ano de você se reconstruir, se refazer a partir das perspectivas do passado que são ressignificadas no hoje. Se você tem algum interesse em trazer de volta do passado uma habilidade sua, essa é a hora. Eu percebo aqui também um alinhamento com relações kármicas. É importante dizer que as relações kármicas não necessariamente são tóxicas. A relação kármica é alguém que vem para estar na sua vida porque existe ali um ensinamento. Existe um contrato de alma, existe uma combinação para que vocês estejam juntos novamente neste agora, nesta vida, tá? Isso não significa que é uma relação ruim. Ao menor sinal de toxicidade, use o seu poder pessoal para fazer valer aquilo que você verdadeiramente quer na sua realidade. Nós temos um aceno também para as conexões de chama gêmea e as parcerias divinas, as almas gêmeas, as almas afins. O encontro ou reencontro, também karmático, mas de outra forma, com parceiros e parceiras que estão destinados para estarem juntos. Quem acompanha os meus vídeos de chamas gêmeas aqui no canal sabe que já há algum tempo eu venho falando sobre um corredor entre 2023 e 2025, um corredor de uniões em massa de chamas gêmeas. Essas uniões elas já começaram. O que acontece é que nem todas as chamas gêmeas gostam de divulgar aos quatro ventos que são chamas gêmeas. Muitas estão em união sem que outras chamas gêmeas percebam o que está acontecendo. Você que se identifica com esse rótulo, você que está nesse caminho, é capaz de reconhecer outros casais de chamas só pela vibração. Reconheça, agradeça, felicite essas pessoas, porque quanto mais você faz isso, mais perto da sua união divina você chega. E aí, com essa ideia de prefixo re, né, um revival, né, de coisas, temos os amantes. Tivemos a vibração dos amantes recentemente, né? E aqui a vibração dos amantes novamente
Significa que precisamos saber o que escolher. Precisamos sair do campo das dúvidas e entrar nas certezas. Vocês podem se perguntar, mas como que eu vou entrar nas certezas diante de tantas incertezas no mundo? Quais são os seus valores inegociáveis? O que você quer viver de fato na sua vida? O que você quer manifestar na sua realidade e na realidade mundial? Está na hora de fazer. Está na hora de descruzar os braços. Está na hora de usar aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu. E sim, eu entendo os amantes como um arcano que significa as relações de chamas gêmeas. Também é um arcano que fala muito da dualidade. E por que a necessidade em 2024 de uniões em massa de chamas gêmeas? A união do princípio masculino com o princípio feminino. A união das dualidades dentro de nós, para que elas desapareçam da realidade concreta. Talvez não vejamos isso no nosso tempo de vida, mas vamos iniciar esse processo. Processo de criar uma realidade onde existe de fato harmonia entre os opostos. Então, por isso, as chamas gêmeas foram convocadas para estar aqui neste agora. Muitas estão atendendo ao chamado e você pode pensar assim: mas eu não sei se eu estou nesse caminho, eu não sei se eu estou perto da minha união, eu não sei como faz isso, é uma jornada muito difícil. Bom, a primeira coisa, eu convido você para assistir a minha playlist de chamas gêmeas que tem aqui no canal. Você pode escolher o vídeo que chamar mais a sua atenção, porque ali vai ter uma mensagem para você, e em seguida acompanhar as produções de acordo com as datas em que eu coloco. Eu parei de colocar em datas específicas, eu coloco quando há de fato uma mensagem relevante para ser passada para o coletivo. Por que eu estou dizendo que algumas chamas não estão atendendo ao chamado, não estão ouvindo? Porque elas criam uma fantasia na cabeça de que a chama gêmea é o parceiro ou parceira perfeita para a sua realidade, quando na verdade a chama gêmea é o seu espelho perfeito. Ela é a pessoa que veio vivenciar com você, de mãos dadas, essa grande jornada de ascensão planetária. Isso significa que vocês não podem ser um casal? Pelo contrário. Mas significa que você precisa olhar a sua conexão de chama gêmea como um grande portal de evolução. Então, quanto antes você sair do romance e sair das fantasias, mais rápido você vai fazer o que precisa ser feito, que começa dentro de você. Começa entre você e as suas polaridades. Casamento alquímico entre o masculino e o feminino dentro de você. Aí, quando você está trilhando esse caminho em busca desse apaziguamento interno, a harmonização externa com essa figura que é a sua chama gêmea acontece. E vocês podem conviver. Então, nós teremos essas uniões em massa. E aí já estou avisando a vocês, nem todas as pessoas vão se apresentar dessa forma, salvo aquelas, como eu, que têm missão de falar sobre, né? Que tem missão de ajudar outras chamas gêmeas. Mas a maioria vai viver as suas relações na calada.
Não que tenha que esconder alguma coisa, mas porque o vivenciar da relação, para muitos, já vai ser a missão em si. Porque são casais que geram uma profunda admiração das outras pessoas. Chamam atenção. É uma energia que chama muito atenção, né? E os olhares das pessoas vão se dirigir para esses casais, naturalmente, sem ninguém precisar ficar fazendo propaganda do que é, tá? Então não estranhem, usem a intuição, o sexto sentido, para entender onde estão outros iguais. Se você não se identifica com esse caminho, não quer saber desse caminho, basta entender que vamos ter um favorecimento das reuniões das famílias de alma, as pessoas que foram criadas junto com você, as pessoas com quem você pode, de fato, se conectar profundamente. Eu acho que você quer ter contato com essas pessoas, né? Independente de rótulos. São os parceiros, parceiras divinos, as almas afins, né? Os amigos, os sócios, os colegas, os familiares, os filhos, né? Muitos vão trazer, né? Trazer para o mundo essas almas da própria mônada, certo? Então a gente vai ver, através dessas conexões divinas, só do fato delas estarem aqui ancoradas, por conta disso, um grande apaziguamento de conflitos externos. Mas é importante lembrar que não é para vocês entenderem isso como estamos colocando óculos cor-de-rosa, a realidade está perfeita. Não se trata disso, mas se trata de um grande início, um grande pontapé do mundo que queremos ver. Então isso vai ser nítido, tá? Bastante visível. Quanto mais incompreensível a realidade se apresentar diante dos seus olhos, mais amor você precisa emanar por você, pela sua chama gêmea, por outros parceiros e parceiras, pela sua família, por uma planta, por um animal de estimação, pela humanidade, por Deus. E com isso eu não estou querendo dizer que vai ficar todo mundo ali no paz e amor. Não, tá? Não quer dizer que vamos lutar contra armas oferecendo rosas. Não é nesse sentido. Mas sim a energia das rosas vai estar presente no ano. A energia das rosas já está convocando seus filhos e filhas. E digo isso porque a carta da força também tem rosas. Essa coroa que ela usa e esse cinto que ela usa tem rosas. A carta da força, grande regente de 2024, número 8. Só uma observação, por que eu disse que nós vamos ter também a vibração dos amantes? Nós não temos o número 24 no tarô, certo? Então precisamos somar os algarismos chegando ao número 6, tá? Então 20, 24. 24 reduz para 6 amantes. E o somatório 2024, 8, a força. E antes de falar mais sobre ela, eu quero trazer aqui
um livro que eu sempre trago como referência. É um livro que eu gosto muitíssimo. Eu não sou numeróloga, eu sou uma curiosa no que diz respeito à numerologia. E eu trago com frequência aqui nesses vídeos de fim de ano esse livro aqui, A Numerologia e o Triângulo Divino. E eu vou ler para vocês algumas partes conectadas ao número 8 como vibração temporária. Responsabilidade, dinheiro, negócios, karma. Colherás aquilo que semeias. Essa verdade será bastante evidente sob o 8. Receberá exatamente aquilo que merece durante este período kármico, pois é o tempo de receber pagamentos e de pagar dívidas. Entendam isso literalmente e também metaforicamente. Uma vez que o 8 rege o plano material, e se tiver semeado sabiamente, pode esperar o reconhecimento e a recompensa. Eventualmente ganhará um aumento ou será promovido à posição que almejava com mais responsabilidade e força. Devido às implicações kármicas deste ciclo, poderá receber uma herança ou legado. Poderá ter semeado sementes de amor e de afeto por alguém que, em troca, lhe dará recompensas materiais, dinheiro, propriedades ou algo de valor. Tudo o que receber será o resultado dos seus próprios esforços do passado. Ajude aqueles que não estão operando de acordo com seu alto nível de energia. No seu caminho para o alto, não se esqueça dos amigos e dos que estão à sua volta. Empreste-lhes sua força e segurança, pois certamente esse ciclo do 8 lhe mostrará a absoluta necessidade de semear boas sementes. Existe uma conexão aqui também astrológica do número 8, né, e obviamente aqui com a força, com Saturno, o senhor do karma, como eu falei, e Leão, tá? Então a gente tem também de fundo uma vibração de Leão. E no caso de Saturno, né, Saturno é regente tanto de Capricórnio quanto de Aquário, certo? Significa necessariamente que pessoas desses signos vão estar favorecidas? Não estou entendendo dessa forma. Estou entendendo que talvez sejam mais cobradas, tá? No sentido de que você não precisa se preocupar com relação a cobranças se você semeou boas sementes. Você semeou o que nos últimos anos? A força nos leva para um lugar de grande poder pessoal. Dá para dizer que a energia que vai reger 2024 é a vibração aqui do plexo solar, onde você tem a morada do rei e da rainha que você é. Esse imperador que está aqui, ele não está necessariamente no seu coração. Ele está aqui no plexo solar. Três dedos acima do umbigo. Onde você encontra o seu brilho na sua jornada. Você pode entrar em contato com essa frequência através do amarelo. O plexo solar ele vibra na frequência do amarelo. Você pode fazer uso dessa cor
Você pode comer alimentos dessa cor, visualizar essa cor. Antes que me perguntem, posso usar amarelo na virada? Use. Melhor ainda, dourado, tá? Por que dourado? O dourado, dentro da chamatrina que habita o seu coração, é a conexão com a sabedoria divina. Aqui, a personagem da força tem o símbolo do infinito, o 8 deitado em cima da cabeça. A conexão com o alto. A conexão com o infinito. A lembrança de que é uma alma imortal vivendo uma experiência terrena. Mas isso não significa que ela foge da experiência terrena, pelo contrário, ela está aqui domando os seus instintos. Ela faz de um leão um gatinho. Ela consegue contornar as armadilhas do próprio ego. Ela usa o ego enquanto ele lhe serve, enquanto ele é uma máscara que ela pode tirar quando quiser. 2024 é um ano, mais um ano, né? Em que muitas máscaras vão cair. De pessoas, assim, da sua realidade, mas também de líderes. Em especial, pessoas com egos bastante inflados, tá? Não se surpreendam com isso. Nós vamos ver muito a simbologia do leão, dos felinos como um todo, tá? Interessante usar os felinos como animais de poder, animais totem, se você quiser. Se também essas energias se aproximarem de você por alguma razão, né? Se aproximarem, não afaste, não espante. Existe aqui um reencontro com a inocência da criança, com a pureza do louco. Um contato profundo com a sua criança interior, sabendo o que fazer do ponto de vista do adulto. Tem aqui também, junto com os amantes, um grande chamado para a sexualidade. Nós vamos trabalhar coletivamente com muitas questões ligadas à sexualidade, ligadas a traumas, a questões negativas, possivelmente violentas, sim, porém não somente, tá? Existe aqui um portal para a vivência da sexualidade como algo mais integral, natural, puro, do jeito como tem que ser. E não com deturpações de qualquer espécie. É uma vivência mais profunda. Então dá para dizer, na verdade essa mensagem que eu vou dar agora é para sempre, mas estamos falando de 2024. Cuidado com quem você se relaciona sexualmente. Isso não quer dizer que você vai virar uma pessoa de vida monástica, isso só quer dizer que você vai observar melhor, né, as energias das pessoas com quem você se deita, tá? Aqueles que estarão, que já estão e que estarão em parcerias divinas, não vão ter com o que se preocupar. Em que sentido? Num sentido de fidelidade? Não. Num sentido de que quando você está numa parceria divina, você tem uma vivência naturalmente, entre aspas, tântrica, sem querer me apropriar de nenhum rótulo, tá? Quando você está numa parceria divina, você está ali com uma pessoa que
compartilha muito do seu campo energético e por isso, através das vivências sexuais, você consegue disparar limpezas, catarses de questões kármicas que ainda estejam nos seus corpos sutis. Então é necessário que vocês tenham um cuidado, uma delicadeza quando vocês forem se aproximar de alguém. Porque você está ali tocando no templo da pessoa. É o templo do espírito dela. E muitos se esquecem disso e vivem relações totalmente desconectadas. O que vai acontecer é que nós vamos receber um convite coletivo para a reconexão também através das relações. As relações de todas péssimas, também as relações sexuais. Então, com quem você troca energia, tá? Isso vai ser levado em consideração. Nós vamos ver também um levante, vamos dizer assim, mas isso já está acontecendo, de questões femininas em geral, e em particular questões ligadas a abuso. E aí a necessidade, né, de as mulheres assumirem esse lugar de força, que não significa que as outras pessoas também não vão assumir o seu lugar de força. Mas tem aqui um levante feminino, num excelente sentido, tá? Sem afetações. Um contato muito grande com os próprios instintos, com a intuição, um levante também da causa animal, e aí possivelmente os felinos sendo usados como porta-vozes, tá? Uma vivência mais natural, uma busca por uma vida mais frugal e íntegra, a vivência no plano terreno do que pode ser possível, daquilo que é o melhor que está ao seu alcance, a vivência no plano terreno da sua grande conexão com o todo. Isso não significa que você tem que estar ali escondido como a sacerdotisa para você conseguir vivenciar a sua espiritualidade, a sua reconexão. Você pode se reconectar na sua vida cotidiana. O material não exclui o espiritual. Isso não vai ficar tão claro coletivamente, mas algumas pessoas já estão e vão continuar acordando para essa realidade, tá? Eu acredito que algumas pessoas, é um movimento também que já está acontecendo, mas que vai continuar. Pessoas cada vez mais em contato com a natureza, querendo se mudar para locais de natureza, muito preocupadas com as atividades solares, usando o Sol como ponto de referência da transição planetária, né? A ressonância Schumann, usando também como ponto de referência as tempestades solares, as explosões que recebemos, tá? Atividades essas que estão alterando nosso DNA e os nossos corpos físicos, nos preparando para vivenciarmos full time, permanentemente, uma nova realidade quinta dimensional. E tornando isso o mais natural possível. Me vem aqui uma energia de revisão de códigos de ética,
em todos os sentidos, mas em especial dentro da espiritualidade. É um retorno ao natural de várias formas. Mas é importante, e nós vamos falar sobre isso num outro momento, em outro vídeo, é importante ressaltar que vai haver um movimento contrário. Um movimento contrário artificial. Eu vou usar só essa palavra, porque essa palavra ela já pode trazer um entendimento para vocês. Nós vamos aprofundar muito mais sobre isso, tá? Aquelas pessoas que estão vibrando nessas frequências mais elevadas, naturalmente vão se direcionar para aquilo que é humano, para aquilo que vem da criação, e vão criar a partir disso, criar uma nova realidade, uma nova vida, uma nova perspectiva a partir do que é natural, tá? Um boom aí de necessidades também criadas daquilo que for mais natural, tá? E para encerrar nosso vídeo por hoje, toda vez que vocês olharem para a realidade externa e ela parecer incompreensível diante dos seus olhos, lembrem-se do amarelo, também do laranja, também do vermelho. As mulheres que se sentirem convocadas, façam banho de rosas às sextas-feiras, da cor que forem chamadas. Entre em contato com o amarelo, com o poder pessoal. Saiba traçar os seus limites. Saiba cobrar o que precisa ser cobrado. Saiba receber o que precisa ser recebido. Saiba dizer não quando algo viola os seus valores inegociáveis. Eu vou ficando por aqui, meus irmãos. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. E me despeço de vocês com um pouquinho mais aqui da força. Até o próximo vídeo.